A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero dar continuidade sobre a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Estávamos falando sobre o reino. E o reino de Deus, ele é uma realidade para todos aqueles que creem, porque sabem que dentro deles, no coração deles, existe a presença do Espírito que os guarda em paz, mesmo em momentos de tempestades. Porque o controle, o reino, é do Espírito Santo e não é deles. Então nós precisamos conhecer um pouco mais a natureza desse reino de Deus para nós orarmos como convém, para que nossas orações sejam orações eficazes. Para isso, o Senhor Jesus ensinou essa parte. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, ainda ele ensinou que se buscássemos o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, as demais, quer dizer, todas as solicitudes e necessidades que temos nessa vida, nos seriam acrescentadas, porque ele é fiel, nós devemos crer na tua palavra e naquilo que ele ensinou, amém? Então, a natureza, o local do reino de Deus é aqui, é agora, no nosso coração, quando nós cremos e recebemos esse Espírito em nós para nos ajudar, nos conduzir e governar na nossa caminhada, mesmo quando nós passamos por turbulências. Quando você entra num avião e busca um destino, nesse caminho pode haver turbulências. Quem já andou de avião sabe disso. E nesses momentos de turbulência, o piloto, ele sabe o que fazer. Ele conduz com segurança a aeronave até o porto alcançado, mesmo quando encontra tempestades no caminho. E a mesma coisa é a nossa vida. Se nós confiamos no Espírito Santo que habita em nós, nós vamos passar as turbulências no caminho debaixo de uma proteção e guarda, debaixo de uma soberania que não é desse mundo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus e nós devemos também adorá-lo como nós adoramos o Pai e o Filho. Nós devemos adorar o Espírito Santo também. Então vamos dizer assim que o reino está em nós, no nosso coração, quando nós permitimos o Espírito do Senhor nos governar, e também está por vir para manifestar de forma visível a toda a humanidade, a todo o planeta na Terra. Nós sabemos que o Senhor há de vir. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos trazendo o reino para dentro do nosso coração e para dentro também desse mundo visível. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Então, nós precisamos ter entendimento. O Senhor, ele está em toda parte, mas ele está especialmente no lugar que Deus escolheu para habitar na terra, que é o nosso espírito. Jesus ensinou a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Ele estava falando naquele exato momento para ela que o Messias, aquele que era esperado, estava ali, presente, era ele. Então, ela pôde ver, as promessas se cumprindo, porque ela creu que o Messias, a promessa já estava ali, na frente dela, na presença dela. Então, ela, a partir daquele momento, ela o seguiu, e nós sabemos que ela evangelizou também nas cidades de Samaria.
Então, amados, quando nós temos, em primeiro lugar, na lista das nossas necessidades, o reino de Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, nós vemos também a manifestação do próprio Espírito de Deus, fazendo com que nossas vidas ganhem rumos diferentes, estações diferentes, onde nós podemos viver um tempo de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de bons relacionamentos. Nós podemos viver um tempo em que nós nos sentimos não apenas como pessoas carnais, humanas vivendo nesse mundo, mas nós temos dentro de nós um reino que fala e que nos convence que nós somos cidadãos celestiais. Quer dizer que nós temos participação nesse reino, porque nós temos o reino em nós. Nós já vivemos no reino. Então, não é uma questão de nós buscarmos lugares físicos. A mulher samaritana estava ali discutindo, olha, os samaritanos dizem que nós devemos adorar nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. A cabeça dela estava perturbada, porque não conhecia de fato a verdade. Ela ainda estava debaixo de ensinamentos que não tinha dado a ela libertação das amarras, das cadeias que ela estava aprisionada. Então Jesus veio trazendo essa libertação, falando com ela que o reino de Deus era chegado, como ele disse a todos aqueles que o ouviam, que o reino de Deus está entre nós. Entre quem? Entre as pessoas que paravam para ouvi-lo, entre as pessoas que ouviam a sua voz. Então eu gostaria que você lesse comigo uma porção que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, do verso 1, nós vamos ler até o 9. Isso, até o 9. E está escrito assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuis a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda-te a alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Se não apartarem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Quer dizer que não era para
deixar de falar às gerações, né? Aqueles que haveriam de vir deveriam também receber os estatutos e os mandamentos. E isso diz respeito a nós. Nós somos essa segunda geração. Então nós precisamos, até os dias de hoje, ouvir o que Deus ensinou, o que o Senhor nos ensina. Ele continua ensinando, continua falando. Então, de novo, o Senhor hoje, Ele quer falar ao coração de todos aquele que para ouvir a sua palavra. Então, nós vemos aqui o Senhor falando através da boca de Moisés. Agora, pois, ó Israel, ouve. Não é a questão só de escutar, é uma questão de entender. Ouve cuidadosamente a voz do teu Deus. Ouve os teus conselhos, aprenda os seus ensinamentos. Ouça para que vivas. Ouça para que entre no reino, entre na terra que o Senhor prometeu. Qual é a terra que o Senhor nos prometeu? É celestial. Entre no reino. Ouça para que entre no reino. Ouça para que receba a terra, quer dizer, que possuais as bênçãos que está destinada a você que parou para ouvir, que está destinada à tua casa, que está destinada à tua família. Então é uma bênção muito grande. Quando Jesus ensinou a orarmos, venha o teu reino e seja feita a vossa vontade, o coração do Senhor era alcançar todos, sem distinção. Então, nesse reino, não há alfândega, né? Não há portaria. Nesse reino, não temos que pagar impostos. Nesse reino, nós temos livre entrada. Quando nós ouvimos a Deus e quando nós entendemos o teu falar e quando nós obedecemos a tua voz, nós temos a entrada no reino e nós possuímos uma terra abençoada, que é as bênçãos celestiais, as promessas de Deus para todo aquele que crê. Então, toda palavra, toda promessa, tudo aquilo que está escrito acerca dos filhos, são para os filhos. Tudo aquilo que está escrito que temos direito, é porque nós temos direito. E o Senhor assinou essas promessas. Essas promessas são para aqueles que, quer dizer que nós temos que estar posicionados. Nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a andar. Nós temos que aprender a ouvir o Senhor para vivermos segundo o coração de Deus, segundo os seus ensinamentos, segundo aquilo que Ele veio trazer para o nosso coração acerca desse reino maravilhoso. Então, se nós pararmos para escutarmos o Sermão da Montanha, ouvirmos atentamente o que o Senhor nos ensina ali, e em outras partes também, nós veremos que nós podemos entrar se praticarmos aquilo que é ensinado. Então, nós podemos entender que o reino de Deus é aqui, é agora. Como pode isso ser? Bom, é assim, um reino tem que estar no coração do homem, né? Para que esse homem que está com seu coração cheio possa habitar no reino, entendeu? Então, esse reino precisa estar. Nós vivemos no mundo muito exemplo negativos acerca de autoridades na terra. Nós vemos pessoas governando pela força, pelo poder. Nós vemos aí situações em que o povo
é escravizado e mantido cativo a um governo autoritário. Mas no reino de Deus não é assim. Esse reino em que o homem ele atua com autoritarismo e governando através da sua própria carne, esse reino não subsistirá, porque a palavra diz que todas as coisas na terra passarão. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Então, quando o Senhor aqui ensina através de Moisés, o povo de Israel, ele está falando assim, olha, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Quer dizer que é um ensinamento, e todo ensinamento é para nós aprendermos, é para nós praticarmos, senão não tem razão dele existir, não é mesmo? Então, fala assim, e possuais, né? Está escrito, desculpa, estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, quer dizer, para obedecerdes, para andar segundo os meus ensinamentos. Para quê? Para que vivais e entreis e possuais. Então aqui está toda sorte de bênçãos que Jesus falou. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós chegamos ao Senhor em oração, nós temos que ir na posição, na obediência de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça dentro de nosso coração, para nossa casa, para nossa família, para os nossos descendentes, para todos os governantes da terra, para todas as instituições, né, para a sua liderança, para o governo dessas instituições. Nós devemos orar para que o reino de Deus venha, para que a justiça dele seja feita na terra, assim como é feita no céu. Então, aquilo que é injusto vai ser arrancado pelo poder do Espírito de Deus no meio de nós, e o Senhor vai estabelecer o seu reino, que é de justiça, porque quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos trazendo juntamente com o reino a justiça de Deus. Um está ligado ao outro, não é? Deus não é injusto. Muitos pais, eles são pais autoritários. Nós vemos pais autoritários que governam sobre seus filhos, que querem ter um governo autoritário para que os filhos deles sejam não conforme a imagem e semelhança que Deus quer dar a eles, mas segundo aquilo que eles querem fazer dos seus filhos. Isso não está certo, porque muitos obedecem porque temem seus pais, por medo, por temor, mas não porque eles amam verdadeiramente o caminho ou amam a situação, a circunstância que é trazida. Quando um governante ele está governando dessa maneira, vai chegar um dia em que ele vai estar velho e aqueles que cresceram vão ter liberdade e força para escolherem o outro governante que eles tenham mais um prazer em estar na presença dele. Então, nós precisamos, desde já, trazer o reino, porque o governante desse reino é um governante fiel, é um governante bom, é um governante que é o nosso mestre, que nos ensina verdadeiramente o caminho, que veio para nos trazer liberdade, vida abundante, veio para nos sarar, nos curar, sarar e curar a nossa terra também, quer dizer, o nosso viver na terra e transformar todas as circunstâncias. Então, nós temos que ir juntamente no meio
de um ambiente, quer dizer, estar reunidos com irmãos, estarmos reunidos com outros que têm esse governo e reino dentro do coração deles, que busquem o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Nós vemos muito por aí, muitos oferecendo governo apenas secular, promessas apenas secular, mas o propósito de Deus, em primeiro lugar, é nos trazer o reino, nos fazer cidadãos e nos conduzir às regiões celestiais. Então, onde está o seu coração, aí também estará o teu tesouro. É assim que a Bíblia fala. Que nós possamos ter o nosso coração no Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, nós aprendemos a viver de uma forma justa, que o Senhor ele trabalha para nós fazermos e termos uma vida abundante. Deus, ele não assenta em qualquer trono, ele não aceita uma cadeira colocada que os homens preparou para ele, não. Ele assenta no seu próprio trono, que ele fez com as mãos dele. Ele colocou um trono em nós para que ele se assentasse nesse trono e através desse trono em nós, ele governasse a nossa vida e em volta de nós, a nossa terra. Então, isso é muito mais profundo. Lucas 17, 21 fala: o reino de Deus está dentro de vós. Em João 18, 36, respondeu Jesus assim: o meu reino não é deste mundo. Quer dizer que qualquer reino que se intitula nessa terra, não é o Senhor que o fundou e deu, não. O reino de Deus, ele falou, não é deste mundo. Por que ele falou isso? Porque o reino de Deus é espiritual, né? Ele é espiritual e ele não vem com visível aparência. E por isso que nós não podemos julgar pela nossa aparência. Quando Samuel foi levado, conduzido por Deus à casa de Jessé, para lhe ungir um novo rei sobre a nação de Israel, Samuel e o pai de Davi, eles mostraram e ficaram diante de todos os filhos. Todos tinham aparência de guerreiros, de fortes, todos tinham aparências bem melhores que a de Davi, que era franzino, era o menor da casa do pai, e ele cuidava das ovelhas, quer dizer, que não era importante, tão importante quanto servir ao exército do rei, mas era um cuidador, um pastor, estava lá no meio do deserto, não sei onde ele estava, mas estava no deserto, nas pastagens apropriadas para as ovelhas crescerem de forma saudável. E ali ele dava proteção para as ovelhas do pai. Ele dava proteção e perigos de vida muitas vezes, né? Nós sabemos que ele venceu um urso, venceu um leão, porque ele foi adiante para guerrear, para salvar aquela ovelha, porque senão o leão ou o urso ia matar as ovelhas do seu pai, ia destruir as ovelhas do seu pai. E Jessé, naquele momento que ele ia ungir o mais velho dos filhos de Jessé, Deus falou com ele, não é esse. E foi passando um a um, e Deus falou, não é esse. Mas como Deus tinha mandado ele ali, ele fez a pergunta para Jessé, tem mais algum filho que não esteja aqui? O pai de Jessé tem um pequenininho lá, tem um franzininho, né? Tem um que não está aqui porque não é um guerreiro, não é um que se mostra que esteja à altura do rei. Amados, Samuel mandou trazer. E quando Davi chegou,
Deus o mandou ungí-lo, porque falou, é este aquele que eu escolho. Então, as escolhas de Deus não são as nossas. As escolhas de Deus são escolhas do Senhor. As escolhas de Deus para estar sobre a nossa cabeça, para governar as nossas vidas, tem que ser governo que venha do alto para baixo, de cima para baixo. Né? E o que desceu do céu, deu a sua vida pelas ovelhas do Pai, foi Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. Então nós temos que dar a Ele, né? E colocar nele o nosso coração. Nós devemos invocar o seu nome. Em todo o tempo, nós devemos invocar o teu nome e permitir que ele nos governe. Isso é servir a Deus. Isso é estar no reino de Deus. Isso é nós crescermos na vida que o Senhor veio nos dar e alcançarmos maturidade cristã. Maturidade espiritual e não ser como meninos inconstantes. O que é inconstante? Não é sair de uma igreja para outra denominação, não. Inconstante é você não ter a firmeza, a base sólida que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que governa até mesmo sobre os dirigentes que estão no meio do povo, auxiliando o povo, aqueles que estão ensinando o povo. Então, há um sumo sacerdote na casa de Deus e a ele nós devemos ouvir. Se nos ensinam algo, nós devemos fazer como os bereanos, nós devemos olhar nas Escrituras a ver se realmente aquele princípio, aquele ensinamento procede de Deus. Nós temos que ter inteligência. Jesus Cristo, ele veio para nos tirar do pecado, tirar-nos da morte. Ele não veio tirar a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, discernimento. Ele não veio tirar nós o livre-arbítrio de nós assentarmos sobre a nossa vida governos que nos ensinem a verdade, ou que nos caminhe para cima e para o alto, quer dizer, para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para a nossa santificação. E nós vemos muitos aprisionados sem conhecer de fato a verdade e não está sendo ensinados essas verdades aos seus membros. Por quê? Porque há por trás algum interesse humano, carnal, porque o reino de Deus não tem fronteiras, o reino de Deus não tem alfândega, o reino de Deus, ele é aberto a todos aqueles que crê. Então não existem pedágios para você pagar, para você adentrar, caminhar nesse reino. E nós precisamos entender isso. Em Romanos 14:17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Veja bem, está escrito assim, não é comida nem bebida, mas justiça, vírgula, e paz, vírgula, e alegria no Espírito Santo. Então, se na tua vida está faltando paz, está faltando alegria no Espírito Santo, há muitas injustiças na sua vida, ouça a palavra de Deus. Vá diante do Senhor em oração. Peça a Ele para fazer justiça às suas portas. Peça a Ele para tirar toda a injustiça da sua vida. Todo engano, toda mentira, tudo aquilo que não provém dEle. Peça a Deus para que Ele traga a paz para dentro do teu coração, se caso você está passando por turbulências. Peça a Ele trazer o Espírito Santo. Se nós colocarmos o reino de Deus acima
de todas as coisas, né? Em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. Permita que eu possa orar por você. Ore diante do Senhor de acordo com as verdades que estão escritas na palavra de Deus. Senhor, Pai eterno, quando teu Filho nos ensinou a orar, ele ensinou: venha o teu reino. Então sabemos que temos um reino para buscar. Ajuda-nos, Senhor, a buscar esse reino. Ajuda-nos, ó Deus, a adentrarmos nesse reino e a vivermos a realidade do reino. Senhor, nós aprendemos por essa palavra e oração que o reino tem uma natureza celestial, que o reino tem um lugar no céu e no coração de todo aquele que creu e recebeu o teu Espírito Santo. Porque, Senhor, o Espírito habita em nós, no coração de todo aquele que crê. Não está apenas naqueles que estão com o governo em suas mãos, não, ao contrário. Nós temos um reino, né, físico, espiritual, em natureza. E nós aprendemos, Senhor, que o tempo do reino é agora, quando nós permitimos que o Senhor fale conosco, que nos governe. Então, o teu reino dentro de nós, Senhor, é que nos conduz, Senhor, para os céus, é que nos conduz para a verdade, é que nos traz a um viver na tua presença em espírito e em verdade. Senhor, nós sabemos que teremos um lar edificado e feliz se nós permitirmos o Senhor reinar em nossa vida. Então entre na minha casa, na minha vida, entre no meu trabalho, entre, Senhor, Pai eterno e santo, no trabalho que fazemos diante de Ti, porque isso é gratificante. Entre, Senhor, em nossa vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele nos autorizou e nos enviou. Ide, ensinai, né? Ide, ensinai, fazei discípulos. Discípulos de quem? Dele. Fazer discípulos para o Senhor. E batizai-os para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, quando você é batizado para dentro do corpo de Cristo, para viver e andar no reino de Deus e gozar de toda a sua justiça, bondade que há nele. Então, busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus te abençoe e te guarde e te ilumine e que vocês tenham uma vida abundante na presença do Pai. Amém? Deus seja louvado.